Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos de volta, né? O pessoal tá aí pedindo para mim postar mais vídeo, mas agora que eu tô começando a voltar a trabalhar e a ter assim inspiração, o que que eu posso passar para vocês que vai agregar valor aí para vocês, né? Hoje eu tô com uns vestidos neoprene, a malha, aquela malha bonita, encorpada, tá vendo? Só que o que eu vou dar a dica hoje é o seguinte, é do ponto da máquina, do fio reta, né, na overlock. Que quando você vai fazer essas roupas mais assim, ajustada ao corpo, você tem que olhar o ponto da fio reto dessa máquina aqui, da máquina, né? Porque é o fio, tem os dois fios que é de poliéster e tem o fio reta, né? Então esse fio, se ele não tiver bom, ele vai acontecer isso aqui, ó, na roupa, tá vendo? Que você puxa aqui, ó, a hora que a cliente, ela fica correndo ainda, ó. Aqui, tá vendo? Eu vou, pra não precisar de eu desmanchar esse pedacinho aqui, eu vou puxar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, como tá franzindo? Isso aqui é o fio reta, que leva a desmanchar a peça, a abrir, tá vendo? Ó, vai abrindo, ó, tá vendo? Por quê? Porque não tava regulado. Toda vez que você for fazer uma peça dessa, é porque às vezes você costura tecido, plano, malha, então você tem que regular a máquina para esses pontos, tá? Aí novamente eu vou puxar aqui, ó, para não ter que, se eu puxar aqui como tava franzido, ia desmanchar um pedacinho aqui, ó. E ela disse que vestiu só uma vez essa roupa. Aí ficou assim aberto, eu desmanchei. Aí quando eu vou fazer isso aqui, eu tenho que desmanchar a cintura, um pedaço da cintura, cortei para poder eu ter movimento aqui, ó, tá vendo? Para fechar. Aí eu olho aqui, ó, se tá abrindo, tá vendo? Deixa eu tirar isso aqui. Essas anotações aqui, ó, tudo você tem que colocar no papel, tá? Da pessoa, para você, o telefone, quando você já conhece a pessoa, já tá na sua agenda de telefone, não precisa, mas você confirma se o telefone, o zap, né? Porque hoje tudo é zap. Aqui, ó, você confere aqui, ó, tá vendo? Se tá tudo certinho, porque aqui já tá, ó, legal o ponto. Por quê? Porque o tecido já tá diferente na hora de... já tá mais acondicionada a linha reta. Aqui não, aqui já é diferente. Aqui é a mesma coisa, quer ver eu puxar, ó? Aqui, ó, eu vou segurar aqui para eu não desmanchar lá em cima, porque senão eu tenho que desmanchar. Aí você vai puxando aqui, ó, antes de fazer o que eu tô te falando. Porque nesse caso aqui eu tô corrigindo a roupa, né? Ó, tá vendo? A tensão da máquina, que dizem, né? Os técnicos falam que você tem que regular o tensor lá. Que eu vou te mostrar agorinha ali o que é. Aí eu olho aqui, ó, tá vendo? Olha aqui como é que tá isso aqui, ó. Ó, não pode. Isso aqui eu gosto tudo. Quando eu costurava esse tipo de roupa, eu gosto de fazer tudo na reta primeiro. Prendo essa partezinha, deixo arrumadinho pra não dar problema. Olha aqui no canto, ó. Aí o que eu tive que fazer? Eu vou desmanchar. Eu comecei a desmanchar e lembrei de fazer o vídeo. Aqui, ó. Eu vou desmanchar, vou virar e vou costurar. Aí eu vou preferir fazer ele na reta. Começo na alça, porque aí ela vai ter mais segurança. Aí não vai precisar de arrumar daqui uns dias. Aí você vem, passa a costura aqui, ó, até aqui, na reta que eu digo. Depois você continua no overlock. Porque tem tecidos que há necessidade disso, você entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar, né? Aqui, depois eu vou lá na galoneira e faço a mesma forma. Ou então, se você não tem galoneira... Muita gente me pergunta, mas dá pra fazer na reta? Dá, naquela máquina simples de casa também dá, mas você tem que ter uma agulha própria para esse tipo de tecido, que falam que é aquela ponto bola ou do pezinho amarelo. Aí você vai lá na loja de que vende produtos, seja de aviamento ou então vende produtos para máquina, você pergunta qual é a agulha que dá para costurar a malha. Eles vão ter várias informações para você lá, né? Vários tipos de agulha, tá?
Aí você pode costurar assim, você vem e faz na reta, porque esse aqui não, no caso que não precisa overlocar, que esse pano aqui, ó, ele não desmancha com facilidade, essa malha, né? Aí você vai novamente fazer todo o processo, tá? Aí aqui, ó, eu verifiquei aqui, puxei, não arrebentou, ó, tá vendo? E aqui não estava, ó, tá tudo legal. Esses cantinhos aqui, ó, isso aqui também não tá bom, ó, tá vendo? Que não foi feito um encontro. Isso aqui eu não vou arrumar, a não ser que a cliente falasse, Cris, pode arrumar pra mim. Mas ela não me falou isso, ela falou que queria arrumar era isso aqui, né? E na hora eu não olhei esse detalhe, é bom olhar. Porque aí você fala, você quer que arrume essas coisas, esses detalhes que tava... Mas aí o certo é olhar, igual quando você vai arrumar uma calça, e aí você pega ela e não olha se o zíper está estragado, se tem mais alguma, né, algum vício ali naquela roupa ali, alguma coisa, né, que está estragada. Você já tem que olhar tudo para dizer, se a pessoa quiser, eu pode arrumar, autoriza, né? Porque não é bom fazer sem autorização, porque às vezes a pessoa fala, não mandei fazer isso, porque acontece isso, o cliente vai falar isso para você. E tem o que vai agradecer também, né? Então você trabalha com os dois segmentos. Olha esse aqui, ela gosta muito desses tecidos. Eu já arrumei 2 anteriormente, e aí ela trouxe esse, né? Cada um de uma estampa. Aí o que acontece com esse aqui, ó? Olha aqui, bem aqui, ó, tá vendo? Abrindo, o ponto também tem que diminuir um pouco, porque tem máquina que você regula ela. A minha, por exemplo, eu regulo ela, o overlock, o tamanho dela, do ponto para o que eu vou costurar, né? Mas não é uma coisa necessária, desde que o fio da reta esteja legal. Olha aqui, esse aqui ela costurou na reta, a pessoa fez esses babados na reta, mas tá tudo desmanchando, ó, tá vendo? Ela diz que quando ela tá andando, faz crepe, né? E rebenta. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui. Eu aconselho assim, passar, colocar a linha na canelinha e linha em cima também, dependendo da linha dá certo. Mas eu uso a linha overlock embaixo e coloco em cima reta, né? E vou puxar e faço um teste. Se que a roupa tá justa na pessoa, ela vai andar. Certamente vai acontecer isso, olha. Tá vendo aqui, ó? Ó. Né? Aqui já tá até arrumado, tentaram arrumar, mas aqui nesses cantinhos. O que eu vou fazer para fazer isso aqui novamente? Eu vou ter que desmanchar isso aqui, ó. Aproveitar que isso aqui também tá abrindo, eu tenho que vir aqui, ó. Eu vou tirar, não adianta você ficar querendo arrumar com ele junto aqui, que vai ficar feio o acabamento, né? Então, se você propõe arrumar uma roupa, você tem que deixar ela melhor do que ela já veio, entendeu? Né? Então, aí o que eu vou fazer? Eu soltei, né? Aqui ainda dou uma reforçadinha na hora que eu vou fechar e vou abrir até aqui assim, ó, pra mim poder ter flexibilidade para costurar, entendeu? Vou aqui, ó, bem na beiradinha mesmo. Se você tiver disposta a fazer, eu voltei a trabalhar já dia 8 de junho, tá? Tô mexendo com as costuras, mexo com as modelagens. Aí eu tô fazendo, mas eu não tava muito inspirada para fazer vídeos. Eu tinha muita roupa para consertar e o tempo tá passando rápido. Não sei se vocês concordam comigo. Nos dias, aí você vai fazer muita coisa para fazer, é dona de casa também, né? É esposa. Então a gente é meio puxada. Aí na hora que eu vou fazer vídeo eu tenho que estar bem focada, porque senão eu posso errar, passar informação. De vez em quando a gente pode acontecer isso sim, né? De passar uma informação errada. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então aí eu demorei um pouquinho a voltar a fazer vídeo. Aí hoje falei, não, vou fazer um videozinho aqui, quem sabe vai ajudar as meninas aí que
Aí o que eu vou fazer? Olha só como é que está, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer todo o procedimento, mesma coisa do lado de cá, ó. Então a gente é 1001 utilidades, vamos dizer assim, né? É a mulher de Provérbio 31. E ainda assim deixa muito a desejar, né? Já há muitas cobranças, não é verdade? Cobrança da gente mesmo, cobrança da família, né? Dos pais e por aí vai, dos irmãos, né? E assim a gente vai levando a vida, procurando ajeitar. Aqui, ó, você vai puxar o fio. Ah, deixa eu te mostrar aqui como é que é aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou ver se aqui aqui tá ótimo, ó. Você puxa assim, o fio da reta não fica com aquela tensão, assim, irrita a gente, você entendeu? Ó, tá legal aqui. Aqui também tá. O problema é que eu tô desmanchando é por causa desse detalhe que eu tenho que arrumar, né? Aí você me pergunta, Cris, quanto que tu cobra pra fazer isso? O serviço menor aqui é R$15, não é? Aí é o preço que eu cobro pra mexer, tá? Não tem como ser menos, a não ser que a pessoa traga mais peça. Aí eu vou cobrar R$12,50, se for 4 vestidos ou uma calça. Mas isso é um caso esporádico, não é? E se for uma peça só, tá? Aí é 15 para cima, 15, 18, 20, 25. Meu preço oscila assim, tá, gente? Para vocês terem uma noção, assim, para não ficarem com medo de cobrar. Não tenha medo de cobrar, porque você tem que se valorizar. Começa por você, tá bom? Não é que eu coisa não, é porque é o justo, né? Você vai no supermercado, tá tudo olho do preço da morte. Ninguém fica sem roupa. Uma roupa estragada como essa aqui, tem como vestir? Não tem. Aí você fala, ah, mas minha vizinha ali, que é costureira também, faz mais barato. Então, leva pra ela. O que eu posso fazer? Não é verdade? Eu tenho que ver meus custos, minhas contas, tudo, olhar tudo. Se eu não olhar tudo, até a linha que eu gasto, o tempo que eu gasto para ir buscar, né? Essas coisas tudo. Aí o que eu vou fazer? Agora, eu vou costurar próximo aqui, ó. Tá? Bem próximo mesmo. Depois eu vou tirar essa linha feia aqui, que tá toda arrebentada. Vou fazendo em todas as partes que tá. Elas estão meio desencontradas e tal, mas eu tenho que seguir. Eu não vou bem seguir essa aqui, porque essa aqui tá torta, você tá vendo? Ó? Porque alguém tentou arrumar e não deu certo. Olha a diferença que deu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer lá, arrumar, mas certinho. Aqui, vou pôr ela no lugar dela. Tá? Não é porque tá assim que eu vou fazer igual. A não ser que não tenha jeito. Aí eu vou fazer todo esse procedimento na frente e aqui, nas costas, que tá todo também. E vou verificar se o ponto eu posso... vou testar e vou te mostrar depois. Na hora que eu estiver costurando lá. Aí o que acontece? Aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar se aqui tá ok, ó. Se aqui não tá... Se eu puxo aqui não vai abrir, né? Que ela falou, olha, Cris, arruma... Olha tudo onde estiver arrebentando. Ela ainda fala assim. Aí aqui, ó. Achei aqui, ó, a manga, debaixo da manga. Olha aqui, tá vendo? Porque, ó, tá vendo? Quando você puxa aí, ele já... Esse aqui, a cava, cava raglan. Aí, tá vendo? Você puxa aqui assim, ó, ele já puxou a tensão todinha e ficou esse vão aqui, ó, esse buraco. Aí tem que arrumar. Aí você me pergunta, ah, mas eu posso passar uma costura assim grosseira? Não, porque vai ficar horrível. Aí você vem, desmancha um pedacinho da costura aqui, ó. Aí você fala, ah, mas o vídeo é longo. Mas não tem como ser menos, porque eu tô explicando os detalhes que me acontecem aqui no meu trabalho, né? No momento que eu tô fazendo esse tipo de serviço. Aí, como eu tava te falando, tem que cobrar um precinho, porque você tem a linha, tem seu serviço, o tempo que você tá pensando para poder melhorar, fazer o serviço aqui, né? O
tempo que você trabalhou, estudou, você tem que fazer, né, olhar os vídeos, gasta um tempinho também olhando, aprendendo para poder trazer, agregar valor. Aí a mesma coisa eu vou verificar aqui, ó. Que ele aqui é embutido, tá vendo? Eu puxo e vejo aqui, ó, tudo quanto é cantinho eu olho. Esse aqui, ó, por exemplo, não deu o problema que deu nesse, tá vendo? Olha, eu puxo aqui, ó, não dá, ó. Por quê? Porque o ponto aqui já tava mais regulado, né? Aí eu vou investigando a roupa. Olha aqui onde tá um acabamento aqui, ó. Que tá desmanchando, eu tenho que ir lá na galoneira fazer o acabamento. Coisar. Então, como eu estava falando agora, eu vou pra máquina, né? Eu vou costurar aqui próximo. Você nunca arranca aqui, porque senão vai tirar a medida, o erro, vai errar, então não pode. A não ser que você marque, tá? Com giz, alguma coisa. Mas eu prefiro ter o guia com essa costura. Tá? Eu vou fazer lá, vou te mostrar. Onde que é que você tem que regular o ponto. Pra você não, tanto na overlock como na reta. Sempre é o tensor da máquina que vai dar essa flexibilidade na costura, tá bom? Então eu vou pra máquina e o primeiro passo que eu vou fazer agora foi desmanchar, não foi? Que eu fiz. Aí agora eu vou pra overlock fazer esses acabamentos. Tá, esse aqui, ó, também tem que arrumar, ó. Vou pra reta. Primeiro eu vou na reta, olho tudo que tiver que dá pra fazer em reta. Aí quando eu terminei de reta que eu vou pra overlock. Aí eu vou lá e fecho tudinho aqui, ó. Nunca fecho no comecinho aqui. Quando eu começo a overlockar, verifico o ponto. Aí eu começo bem antes da overlock para dar segurança, tá bom? Então eu vou fazer isso, eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Falo, pessoal, esse aqui, ó, a linha overlock. Eu pus na canelinha, a tensão é aqui, ó. Eu aperto para não falhar o ponto e ver se ele vai ficar flexível, ó. Se você puxar, ele não vai arrebentar. Eu já fiz, tá? Outra coisa que você pode fazer quando você não quer aqui, você pode ir pra galoneira fazer com agulha sol, tá? Que dá certo. Você vai fazer em cima. Aí eu fiz aqui, já até desmanchei, ó. Aí deixa eu mostrar ali da overlock. O ponto que eu falo que é para você regular, que vai dar a flexibilidade de não ficar arrebentando aqui na overlock, é esse ponto, que é o da fio reto, que vai passar aqui na agulha de cima. É esse que você tem que regular, ó, aqui. Que a minha, ela é a fecha e overlock. Essa aqui, no meu caso aqui, que quem tem só overlock, só tem essas três partes aqui, ó, né? Aí você vai regular esse ponto. Você mexe, aperta sempre no retalho, que dá certo, tá? Aí quando você sentir, pega um retalho que você vai tirar desse pano, faz o teste aqui, não vai dar problema. Você pode, aí você puxa, estica. Aí quando você sentir que ele tá elastando mesmo, que ele não vai te deixar faltando isso aqui, ó, essas coisas, aí você pode costurar tranquila, tá bom? Aí eu vou passar ali pra máquina pra mostrar pra você como é que eu puxei o fio. Aí aqui, ó, eu puxo, ó, tá vendo, ó? Você pode puxar, a mulher pode andar tranquila que não vai dar problema. Tá? Aí o que eu vou fazer, ó? Vou desmanchar aqui o que tá sobrando, que tá a outra de linha que deu, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Isso aqui dá um trabalhozinho bem. Ó, você vai puxar esse fio que sobrou, que eu não vou, que eu vou, né, eliminar ele. Aí eu puxo depois que eu fiz esse pesponto, para eu não perder a guia, né? Pra não... Aí depois você limpa tudo, ó. Você vem. Aí você limpa. Puxa também, para ver se não vai
não vai ter nenhum arrebento, né? Que arrebentar. Você, ó, faz uma forcinha, não tenha dó não, porque se você não fizer isso, depois vai vir a reclamação, tá? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou descer aqui assim, ó, vou virar e vou pra overlock. Fazer o que tem que fazer, né? Ou você, às vezes, tá começando, você pode fazer na reta primeiro, tá? Pra verificar onde que puxar aqui, ó, tá vendo? Aí você vai lá, fecha bonitinho. Mesma coisa aí, depois você vai, fecha aqui, vai. Todos os, onde tiver aberto, você vai fazer, tá? Eu vou fazer, depois eu vou te mostrar ele finalizar, tá bom? Pessoal, aí eu finalizei, ó, tá vendo? Pode puxar, ó, que não dá problema. Aqui também, né? Ó. Esse aqui é a mesma coisa também. Como eu te falei, se você tiver dúvida ainda, você pode... Aí no YouTube, tem muita gente ensinando como fazer esses pontos assim para regular a máquina. Tem técnicos, você pode procurar escrever como regular o tensor da máquina. Eles vão explicar mais detalhadamente, tá? Nunca faça sem regular o ponto, porque você vai ter dor de cabeça, ok? Então, o que eu queria passar hoje para vocês era isso. Essa informação que eu creio que vem te ajudar um pouquinho, né? Agregar valor no seu trabalho, tá bom? Aí é só vestir agora e ser feliz, ok? Tchauzinho.